TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Ubiratã Sampaio, de Pelotas, Rio Grande do Sul, que está aqui em Cachoeira para ter comunhão com os irmãos, fazendo-nos uma visita, né? Então aproveitamos para gravar aí mais um testemunho, suas experiências que ele está tendo na cidade de Pelotas, que com certeza o Senhor nesse um ano, né, ele trouxe bastante coisas, né, bastante experiências, né? Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Estamos de volta aqui ao Janela do Céu, né? É uma bênção participar todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de compartilhar das experiências que Deus tem nos dado, assim, e acrescentado nas nossas vidas através do Ministério da Palavra. Amém. Então, conta para nós como que foi esse chamado como presbítero, né, da cidade de Pelotas e tudo que o Senhor, nesse período que vocês já estão lá trabalhando, as experiências, né, com o Senhor, porque Deus sempre renova a nossa fé, né, nessas experiências, cidade nova, igreja nova, irmãos novos, com certeza o Senhor já fez grandes coisas. Amém, glória a Deus. O chamado primeiro foi um susto, né? Mas foi uma testificação e daquilo que o Senhor falava com a gente. Um dia falou comigo, né, na Feliz ainda, que o nosso tempo tinha acabado lá. Isso ele falou pessoalmente comigo, assim. E aí depois eu pensei, né, eu não vou falar isso pra Michele, né, porque ela vai ter um treco. Aí, então... Melhor que Deus fale com ela, então. Eu pensei assim, fala com ela porque eu não vou falar isso. E aí eu não falei mesmo, né, eu fiquei aí 1 mês, 2 meses, ela não sabia disso. E aí a gente conversando um dia, compartilhando, e ela comentou que Deus tinha então falado com ela, que o nosso tempo lá tinha terminado, assim. E dentro do meu coração o Senhor já tinha colocado assim um sinal, acho que de onde seria, né? Mas eu também não queria criar expectativa de nada, então eu fiquei só então esperando o momento que o Senhor ia fazer todas as coisas. E aí então a gente confirmou através do apóstolo, né, então o chamado, porque ele estava orando para que Deus viesse suprir algumas cidades onde necessitava de missionários, né, e que trabalhasse como presbíteros também. Então uma dessas cidades acabou que o Senhor mostrou assim, né, falando com a gente em visão ali, a Michele, dizendo que a gente estava disponível para a obra, né. E aí então começou tudo ali. Aí então a gente... Que era a tua cidade natal, né? Você estava na Feliz, mas que você é natural de Pelotas, isso? Isso mesmo. Deus fez uma inversão, né? Primeiro ele me disse para sair. Quando eu orava para o Senhor para que ele pudesse ganhar toda a minha família para Jesus, assim, né? Então eu tive que sair primeiro. Fiquei mais ou menos uns... Fora, assim, eu fiquei um bom tempo, mais de 5 anos fora. E aí agora, então, o Senhor me retorna à cidade de Pelotas. E nesse retorno, assim, foi uma bênção porque Deus começou a trabalhar, assim, nas nossas vidas na forma íntima, né? E também, nesse momento que eu saía e depois que o Senhor começou a me retornar, Deus começou a salvar alguns parentes meus, né, que começou ali pela minha mãe, né, que hoje congrega e tá ganhando almas lá, né, já levou 3 pessoas que estão congregando, estão comendo da palavra de Deus, e que eu tive também a oportunidade de batizar ela, né. Aí depois veio a minha avó também, né, que recebeu a Cristo, e também o Senhor me deu a oportunidade de batizar. Mais uma tia, mais uma prima.
E aí hoje, assim, a gente tem uma liberdade, assim, de falar de Cristo no meio dos parentes, né, da família de sangue. E antes era uma coisa, para mim, era impossível, assim, parecia que era uma coisa inatingível, né? Mas a minha separação deles, quando eu orei, assim, eu pensei que Deus ia até levantar alguém, ou que Deus ia me usar, mas Deus me separou, e aí eu entendi, né? Deus quis me desligar de alma deles para eu poder falar de Cristo abertamente para eles, né? E isso aconteceu, e aí, então, hoje, assim, eu me alegro muito, né, por ver isso hoje, assim, né? Esse fruto, assim, que Deus está dando lá, na cidade de Pelotas, né? Então, é uma cidade que está pronta para um grande mover, assim, do Espírito, para um crescimento, assim, da igreja, né? Qual foi o primeiro desafio que você encontrou, né, como enviado do Senhor, que aquela obra já teve um embrião da igreja, a igreja já teve com bastante membros, né? Depois o trabalho diminuiu um pouco e acabou ficando poucas pessoas, né? E retornar e praticamente fazer um recomeço, né, naquela obra. E como foi, assim, como presbítero, como irmão que é enviado do Senhor, o primeiro desafio, assim, para erguer aquela obra? O que você sentiu? Amém. Logo assim que a gente, até como Sérgio sempre falava, né, que todo recomeço é bem trabalhoso, né? É mais difícil do que tu começar do zero alguma coisa. Então, no nosso momento, assim, da nossa chegada, a primeira coisa que eu vi, assim, que o grande problema era eu precisava estar buscando a visão do Senhor para poder Deus fluir através de mim, né? Vai ser bem interessante, né? O problema sou eu. Sim, eu quase entrei em depressão quando eu subi. E aí eu vi, assim, que a cidade estava pronta. Só que o grande problema, eu vi era que eu precisava me adequar à visão para poder ficar mais adequado ainda, para poder o Senhor fluir através da minha vida. E uma das coisas que eu senti bastante é não ter... de eu não precisar me justificar de nada, né? Porque a gente também não conhecia todo o trabalho profundo, assim, né, desde o começo, né, quem eram os irmãos que estavam, né? Então a gente não sabe realmente quem era. A gente só sabe dos últimos, né? Mas Deus, assim, começou a trabalhar dentro de nós, assim, nessa questão, assim, de nós estarmos preocupados, né? Que Deus ia fazer todas as coisas. Essa foi a primeira coisa que o Senhor colocou, que já estava tudo pronto e que Deus ia fazer todas as coisas. E então aquilo que, como até diz acho que foi o Paulo, quando falou com aquele que ele sentou aos pés, Gamaliel, né? Então ele falou uma frase muito inspirada, assim, muito, muito verdadeira, né? Que se essa obra não for, né, do Senhor, ela vai cair, mas se ela for, cuidado para não se achar lutando contra Deus, né? Então a gente, nesse começo, assim, que a gente foi lá, então eu comecei a descansar meu coração, né, de que o que é do Senhor, Deus vai fazer, Deus vai mostrar e vai permanecer aquilo que é a verdade, né? E enfim, né, Deus foi trabalhando, assim, na vida dos irmãos, naqueles que estavam. Quando a gente chegou lá, só tinha uma família, né? E então a gente começou a trabalhar ali, né, com esses irmãos, e eles e trazer a visão do Senhor ali para o grupo familiar deles, para orientar eles segundo a palavra. Então, e disso tudo foi um grande, assim, recomeço ali, né? Realmente ali começou a frutificar, né? Hoje esses irmãos, assim, estão sendo grandemente abençoados, né? Estão ganhando almas. O grupo deles está frutificando bastante. E aí começaram a vir outros irmãos, né? Então, assim, a gente já está conseguindo... O Senhor a cada dia está acrescentando, né, novos irmãos. Antes de vir para cá, o Senhor acrescentou já mais 2 irmãos, né? Então, assim, eu vejo que cada dia o Senhor está acrescentando. E aquilo que a gente... novamente eu me coloco naquela posição, né? Tá tudo pronto, eu só preciso me consagrar,
o ministério está tudo pronto e alimentar está disponível para o Senhor, né? E o resto é Ele realmente que faz. Eu vejo que cada vez eu vejo que eu não faço nada lá. Às vezes até eu fico me perguntando o que eu não estou fazendo nada, né? Porque eu vejo Deus fazendo tudo. A gente passa o regar assim do Ministério da Palavra e dá frutos. Os irmãos vão dando fruto, vão ganhando almas, né? Vai aparecendo uma e outra ovelha ali e não ter pressa na hora que Deus disser para correr, a gente corre. Na hora que você não tenha pressa, não tenha pressa e as coisas vão acontecer de acordo com o fluir da vontade do Senhor, né? Qual é o papel, assim, que você vê de importância na alimentação das pessoas hoje, né, através da TV Menorá, do Ministério da Palavra? Como isso te ajuda, né, te auxilia nessa obra, para que essas pessoas possam crescer, possam amadurecer? Que hoje nós temos o aplicativo, né? Hoje você vai tentar falar alguma coisa para a pessoa, você tem subsídios para ela continuar se alimentando, né? Tem a TV Menorá, tem o canal do YouTube. Como você se utiliza e qual a importância dessas ferramentas, assim, né? Porque você tá lá sozinho, né? E aí conseguir alimentar aquele povo, né? Amém. E isso aí, eles amam assim, é de extrema importância, né? Porque eu vejo assim, se eu quisesse passar trabalho, eu não utilizava nada disso. Né? Então, como eu não quero passar trabalho, já está tudo pronto, então eu tenho bem ciente assim, de que a minha função é, como é que eu vou dizer, é orientador, né? É um gerente daquilo ali, ó, fulano, tem isso daqui e vou orientando. E eu fico bem feliz pelo resultado, né? Porque teve um irmão lá que contou um testemunho mesmo, que a gente sempre procura ver os irmãos que têm os celulares para baixar o aplicativo, mostrando o YouTube, mostrando todas as ferramentas. Até no grupo familiar, antes e depois, eu sempre abro todas as janelas, né? Então a TV Menorá, a Editora Vento Sul, o site Pão de Judá, e vou abrindo o YouTube ali, e vou abrindo todas as janelas. E depois eu sempre mostro para os irmãos novos que chegam e vou passando para eles, né? E é muito interessante porque a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Então eu vejo que os irmãos estão partilhando, porque eles compartilham uma oração lá do aplicativo, né? Ou uma oração, ou alguma palavra. E um irmão que ele não conseguia passar nunca, né? Nas provas de direção, né? Então ele no dia que ele estava lá, ele lembrou, né, das orações, aí ele começou a fazer as orações do site ali, do aplicativo Pão de Judá, e as orações ali ele começou a fazer e ele disse que ele fez, pela primeira vez ele passou, né? Então antes ele não conseguia, ele fez de ansiedade, ele fez de batalha ali espiritual, de escudo, da fé, e um monte de coisa que ele fez, começou a fazer as orações que identificavam com aquilo que ele estava sentindo por dentro. E aí ele disse que na hora lá ele fez e não precisou mais nem cumprir toda o circuito lá da prova e ele já tinha passado, né? Então assim, aí ele mesmo compartilha as mensagens, né? Então eu vejo assim como frutifica quando uma pessoa se alimenta, né? Porque hoje mesmo eu estava lembrando assim, eles amam que às vezes as pessoas assim pensavam que a gente tinha um grande contato assim com o Sérgio, por exemplo, assim, pessoal. E eu disse assim, irmãos, olha, mal e mal eu falo com o Sérgio, assim, que eu falo que nem vocês nos encontram, oi, tchau, né? E eu disse assim, hoje, assim, se vocês verem, porque as pessoas veem assim, não, tu é missionário, ou tu foi levantado como missionário ou presbítero numa cidade, né? Então tu tem mais contato com o Sérgio. Não, eu disse, não, o meu único contato sempre foi, né, com os materiais da igreja e com as mensagens ao vivo e do que a gente tem aqui, né, que é o Pão de Judá, TV Menorá, sempre foi com isso, né, e com a liderança local da igreja onde eu estava, mas eu nunca tive, né. Agora é a primeira vez que a gente vai passar 3 dias aqui com contato assim mais pessoal com o Sérgio, mas o que eu quero dizer é que tudo que a gente já tem é suficiente para Deus te usar, para Deus te levantar para trabalhar para Ele, não precisa ter um contato assim, né, com o pessoal, com a pessoa do ministro, né? E se Deus proporcionar, amém. Melhor, Deus vai te acrescentar mais coisas ainda. Mas o que eu quero dizer é que a gente já tem tudo hoje, né? Para que Deus possa, não tem desculpa para você não ser usado pelo Senhor, né?
Com certeza, agora você falando isso, eu lembrei de Paulo, né? Que ele passava de cidade em cidade, ficava um pequeno período lá, ou às vezes meses, né? E aí levantava um embrião e depois ia embora, né? E as pessoas, elas eram alimentadas pelas cartas, né? Paulo enviava carta a Éfeso, carta à Igreja da Galácia, carta. Então, hoje as cartas são a Editora Vento Sul, né? As mensagens ao vivo, essas são as nossas cartas, né? Porque é como o centurião disse, né? Eu só preciso da palavra, né? Falou para Jesus, eu só quero que não é a tua presença, né, que vai mudar, mas eu preciso da tua palavra, porque a tua palavra tem autoridade. Então, realmente, assim, né, Deus, ele quer nos usar como ferramentas, né? Quer nos usar ali para nós sermos garçons, ferramentas para auxiliar aquele povo, porque assim como o irmão falou, nós não temos a glória dessa obra, né? Porque quem faz todas as coisas é Deus. E é exatamente isso, né? A gente vê assim que Deus vai produzindo nas pessoas, né? E com o fato da alimentação e da consagração, né? Então, porque a gente não pode, como tu disse, a gente está sozinho, vamos dizer assim, né? A gente não pode estar 24 horas com os irmãos. Então, isso é bom também porque ensina as pessoas a dependerem de Cristo. Então, não depende, assim, de uma pessoa física para estar ali junto, né? E elas não ficam apegadas a ti também, né? Então, elas dependem de Cristo. Então, elas estão precisando de alguma coisa, já lembro do material, já lembro do YouTube, né? Já lembro lá do site. Então, é uma ferramenta, assim, que hoje em Pelotas para o crescimento e como está crescendo, assim, já com os irmãos lá e a vida dos irmãos é somente por isso, né? Então, tem uma irmã lá que está vindo, que ela, na igreja, que ela conheceu, assim, uma vez numa outra cidade, a igreja do Senhor Jesus, e a gente perguntou para ela, ela muita sede da palavra, ela sempre queria ir na igreja, não dava oportunidade, porque ela não conseguia contato com a gente, né? E aí então a gente foi na casa dela e fomos ver o material que ela só tinha um CD lá, né, de louvor, né? Então só aquilo bastou para ela e ela estava se alimentando com aquilo dali e enfim, e hoje ela está congregando. Então tudo que a gente tem é suficiente, né, para nos levar para o reino, porque o nosso interesse aqui não é nada mais do que servir a Deus, aquele que eu sempre falo para os irmãos, né, nós estamos aqui para aprender a servir a Deus melhor, não é para te receber uma bênção, é para te aprender a servir a Deus, né? Porque a gente às vezes é muito místico, chega na igreja, né, com uma mentalidade muito mística assim das coisas, e a gente tem que aprender a servir. É através da obediência que a gente vai receber as bênçãos de Deus. Então hoje assim a gente já está com um bom número de irmãos, né? Irmãos já estão dando ensinos, né, na igreja. Está sendo levantado outros levitas, né? Graças a Deus. A gente vê assim que Deus já está levantando pessoas com dons de pastoreamento, né? Principalmente assim mestres, né? Tem bastante professores lá. E então assim eu vejo Deus trabalhando e eles vão aos pouquinhos, e ovelha vai gerando ovelha, né? Olha só que bênção, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.